vamos começar falando a respeito do empreendedorismo social. Então, o que é o empreendedorismo social? Ele tem propósitos em equilíbrio com negócios. O que significa isso? Tá? É visualizar uma dificuldade social, uma dificuldade da região, seja de carência e necessidade financeira, seja de falta de acesso à luz, à água, à internet, enfim, alguma questão social, educação, né, que seja pouco... vamos dizer assim, não tem um acesso, né, tão fácil a esses recursos, né, e então essa empresa, esse tipo de empreendedorismo, ele visa desenvolver uma empresa, um modelo de gestão, um modelo de negócio que ande em conjunto com esse propósito, né, de sanar essas necessidades. Então, num âmbito mais descritivo, vamos dizer assim, o empreendedorismo social é... peraí que não está dando para ler direito aqui. Pronto. Vamos voltar. O empreendedorismo social é caracterizado pela criação de produtos e serviços que têm o foco principal na resolução ou minimização de problemas, em áreas como educação, violência, saúde, alimentação, meio ambiente, etc. Então, mais do que obter o simples lucro, o objetivo dessas empresas é gerar transformação nas comunidades em que estão inseridas. O faturamento adquirido é investido em ações que possam aumentar o impacto e promover o bem-estar público. Então, é exatamente a descrição que eu fiz inicialmente, né? É aquele objetivo, não é só o ganhar dinheiro, não é só o criar, enriquecer alguém, né? Não é a visão do lucro, vislumbrar o lucro, ele não é o fator principal que motiva essas empresas a existirem, e sim a transformação social que elas promovem dentro da comunidade que estão inseridas. E isso pode ser num bairro, pode ser numa cidade, pode ser numa periferia, né? Enfim, qualquer ambiente pode ser desenvolvido esse tipo de empreendedorismo. E aí nós temos que entender, né? Mas então, qual é a diferença entre o empreendedorismo clássico e o empreendedorismo social? Então, enquanto o empreendedor clássico ele realiza ações sazonais ou datas comemorativas, né, que é muito comum algumas empresas que fazem lá campanha do agasalho, né, no inverno, e aí os colaboradores reúnem ou fazem alguma ação para arrecadar roupas e distribuir para os menos favorecidos, para os moradores de rua, certo? Isso é uma empresa, um empreendedor social? Não. Isso é uma ação social de uma empresa de empreendedorismo clássico, tá? Mas aí qual é a diferença principal? Porque o que acontece, né? Apesar de minimizar o frio, né, ele não muda a situação, ele não muda a vida dos moradores de rua. Ele simplesmente sanam a necessidade, né, que está existindo ali. Mas ele não transforma a vida, né? Já no empreendedorismo social, um profissional pode criar uma loja de roupas que só faz contratação de moradores em situação de rua, por exemplo, né? Então, aí sim se tem uma questão social que está sendo trabalhada, né? Então, só fizesse a contratação de moradores de rua, por exemplo, ensinando a costurar, doando parte da produção aos funcionários, o lucro obtido com as vendas das peças seria utilizado para pagamento das despesas e dos salários dos empregados. Viram a diferença do empreendedorismo clássico para o social? O empreendedor clássico, ele visa gerar lucro para ele próprio ou para um grupo de acionistas. Já o empreendedor social não, ele quer
transformar a sociedade. E aí uma ação pontual, né, que seria a campanha do agasalho que as empresas fazem, e uma ação permanente, que é aquilo que desenvolve o empreendedor social. E aí vem uma questão importante, né? É o equilíbrio financeiro entre a lucratividade e o propósito do negócio. Então, esse modelo de empreendedorismo, né, ele não visa simplesmente, ele não deve ser confundido com um trabalho feito por uma ONG, né, que é uma organização não governamental. Porque existe sim o vislumbramento chegar no lucro, né? Porém, o lucro ele não vai ser usado para fins pessoais, para uma determinada categoria de pessoas que vão administrar esse fundo. E sim vão ser revertidos na própria empresa. De que forma? Né? Fazendo ali o controle financeiro do negócio, vai fazer a remuneração dos trabalhadores, o pagamento das despesas, a realização de novos investimentos, né? Então, é isso que diferencia, né? Ele tem que ter esse equilíbrio, senão a empresa não vai se sustentar. E aí podemos trazer aí as principais características, que eles são focados na população de baixa renda, né? Ou seja, naquelas pessoas que não têm uma condição financeira de acessar determinados recursos. Elas precisam fazer uma gestão profissional, né? Então tem que ser eficiente para o negócio poder ser sustentável. Eles têm que saber trabalhar de modo empresarial para resolver os problemas sociais. Então, ele se estrutura como uma empresa, tem o chefe, tem o presidente, tem o coordenador de marketing, tem as sub-áreas divididas, mas sem deixar de ter o foco na resolução da questão social. Então tem o senso de solidariedade, são empáticos, né? As pessoas que trabalham nessa empresa se colocam no lugar dessas pessoas menos favorecidas que estão sendo atingidas, acreditam no impacto social, né? Acreditam que isso vai transformar a vida das pessoas. Tem que ter uma característica de inovação, né? Adaptação e aprendizado contínuo, ou seja, alguma coisa que não deu certo tem que ser revista. São pessoas ousadas, criativas, né? Que buscam fazer parcerias, né? E tem senso de responsabilidade, tanto com os seus públicos quanto com os resultados. Então, né, tem uma preocupação, tem toda uma estruturação, conforme uma empresa convencional, porém, a finalidade dela, o entregável dela, ele é muito mais do que apenas o lucro, e sim uma transformação social. Alguns exemplos, né, rapidamente, aí de negócios sociais. Revitalização de comunidades, né, algumas periferias aí que fazem pintura, uma empresa que fez uma ação social, aí é uma ação social, foi a Tintas Coral ou Tintas Renner, que fez uma ação onde distribuía as tintas para a comunidade e a empresa e a própria comunidade fazia as pinturas das casas, da área externa, utilizando o material que foi doado, né? Mas é um exemplo só. Saneamento e distribuição de energia, atendimento popular de advogados, né? Acessar um advogado não é para qualquer pessoa, né? Geralmente cobra honorários para fazer um atendimento, né? Então tem já algumas empresas que focam nisso. Consultas médicas, psicológicas, odontológicas, acessíveis, inclusão digital, espaços culturais, de artesanato, enfim, agricultura, reciclagem, são alguns dos exemplos de negócios sociais que existem atualmente, tá? E aí a gente já entra para um outro
Só uma conclusão aqui, ó. Isso não significa que todo o espaço cultural e nem que todo o artesanato e a agricultura sejam empresas sociais. Ela tem que ter todas essas características que eu falei antes. Ela tem que ter um entregável para a sociedade de transformação de realidade. Tá? Se não tiver esse propósito, mesmo que seja um espaço cultural, mesmo que faça saneamento e distribuição, ela não vai ser uma empresa social. E aí nós entramos para o segundo assunto da nossa aula de hoje, que é sobre o empreendedorismo verde. O empreendedorismo verde, na verdade, eu entendo como uma ramificação do empreendedorismo social. Ou seja, eles estão ali de alguma forma ligados, direta ou indiretamente. Tá? Por quê? Existe também uma preocupação com o social, porém, essa preocupação ela é mais voltada para o âmbito do meio ambiente, para o âmbito de sustentabilidade, né? É um outro viés, mas não deixa de ser uma ação que propõe melhorias em prol da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade da humanidade. São empresas, então, que as suas ações elas são voltadas para usar materiais sustentáveis, materiais reciclados ou materiais que não degradem o meio ambiente, né? Enfim, diversas ações que não desconfigura como uma empresa, né, porque ela ainda assim tem o objetivo do lucro, mas ela, em contrapartida, traz ações que mostram a preocupação dela com a sustentabilidade, seja com economia de água, seja com economia de luz, né, enfim. Vamos aí ver alguns exemplos de empresas que lidam com esse tipo de trabalho. Temos aí, então, a Ecoside, um exemplo de empresa. Ela é uma empresa de empreendimentos publicitários que busca inovações ecologicamente, utilizando materiais reciclados, fornecedores sustentáveis e que não utilizam mão de obra indevida. A missão da empresa é bem objetiva, olha só, desenvolver projetos para as áreas corporativas e promocionais utilizando materiais reciclados para a preservação da natureza. Então eles têm um foco muito objetivo, que é de ter a sua... atender o seu mercado, né, vender o seu produto, vender os itens corporativos e promocionais, sem deixar de lado a questão do meio ambiente, né, a questão da preservação da natureza. Então, esse é um tema bem importante. Desculpa. Outra empresa que a gente pode relacionar aqui é a Thier Ecológica. Ela é uma empresa do setor de moda e também tem a sua filosofia na sustentabilidade e consumo consciente. Para isso, ela utiliza materiais de procedência orgânica ou reciclado, como algodão orgânico, naturalmente colorido, malha de pet, couro de peixe, fibra de bambu, cápsula de café, jeans reciclado, fibra de pneu, né? Então, é uma empresa totalmente com o foco no meio ambiente, né? Mas aí vamos colocar bem definido a seguinte questão da diferença entre o empreendedorismo social e o verde. O social, o lucro é revertido na empresa, né? Não objetiva o lucro para um empresário, enfim. Já o empreendedorismo verde, não. Ele continua tendo os acionistas, os sócios da empresa, tem um objetivo de ganhar dinheiro, mas ele ainda assim mantém a sua preocupação com a sustentabilidade, né? Com o verde.
Outra empresa, olha só que interessante, essa achei muito legal. Urnabios transforma os restos mortais de alguém em outro ser vivente, uma árvore. A Urnabios funciona como uma espécie de composto orgânico para adubar uma semente previamente escolhida. Sua composição de casca de coco, celulose e turfa não prejudica a natureza e, juntamente com as cinzas humanas, abastecem a futura planta com os nutrientes necessários. Então, o que é isso? Né? É uma urna, né? Uma urna é uma lápide, enfim, um local que guarda os restos mortais de um ente querido, mas que ele é utilizado, se planta uma árvore, né? Através daquela urna ali, ele vem uma semente ou vem uma mudinha e ela é colocada num determinado espaço. Como, né, aí tem também toda essa questão, né, assim, de dar continuidade na vida da pessoa através daquela árvore, ela vai se materializar, né? Tem diversos aspectos assim mais espirituais ligados a esse assunto, mas não deixa de ser uma empresa com visão empreendedora, mas que também tem essa questão sustentável, né? Porque se pensar, né, a urna, os caixões, né, degradam o meio ambiente de uma forma ou outra, então isso acaba prejudicando. Então, essa é uma questão. E aí a gente entra numa continuidade desse assunto, que são os nichos verdes, né? Que são algumas empresas ou áreas que podem ser, vamos dizer assim, garimpadas, né? Ou, enfim, tem como encontrar meios de ganhar dinheiro dentro desses exemplos. Seriam tecnologias verdes, então técnicas que relacionam os padrões de consumo com as práticas ecologicamente corretas, né? Metas globais aí, compreender e buscar soluções para os principais problemas da humanidade, como escassez de alimentos, educação ambiental, debates e produção de conteúdo que estimulam a reflexão sociopolítica, né? Energia renovável, desenvolvimento e aprimoramento de energias e fontes energéticas ecologicamente, água potável e saneamento, estudo e envolvimento de ações que aperfeiçoem o saneamento básico, né? Então, assim, isso são exemplos de ações pontuais também que as empresas verdes, né, chamadas assim, desenvolvem. Por exemplo, né, como é que pode se impactar a sociedade através de uma empresa verde? Indo atrás de escolas, por exemplo, e aí fazendo alguma campanha ou uma educação ambiental em volta disso, né? São alguns exemplos que podemos citar. E para fazer um fechamento geral, então, da nossa videoaula de hoje, desses 3 principais conceitos, vamos concluir dizendo que startup, lembra, a gente falou isso várias vezes durante a nossa videoaula, é uma empresa jovem com modelo de negócios repetível e escalável em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas com foco em inovação. O empreendedorismo social, ele tem um propósito, então ele visa atingir uma sociedade, né? Trazer formas de melhorar a vida de pessoas que estão em vulnerabilidade social ou não tenham dificuldade a algum acesso de algum recurso, né? É diferente de uma ONG, pois ela precisa sim do lucro, mas o lucro não é o principal. Ele é reinvestido dentro do processo. E o empreendedorismo verde, então, que são as empresas que visam o lucro, que têm sócios, que têm acionistas, né,
mas que tem uma preocupação voltada com a sustentabilidade. Então, elas pensam em formas sustentáveis de trabalhar, usando produtos que não degradem o meio ambiente, materiais reciclados e de fontes orgânicas. Certo, pessoal? Então, esses são os principais conceitos que eu quis trazer para vocês de uma forma bem prática, bem rápida e bem conclusiva, assim, sem esticar muito. Espero que eu tenha conseguido agregar para vocês de alguma forma, né, nessa aula de hoje. Em breve estarei preparando uma aula com conteúdo específico de empreendedorismo e aí trazendo as diferenças do modelo de negócio para o plano de negócio e auxiliando vocês a desenvolver um modelo Canvas, né, que é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que acompanharam até agora.